Acho- Deixa eu ver. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de outubro de 2023, para mais uma reunião pública na Casa de Jesus Gonçalves, desculpe, na Casa de Francisco de Assis. Eu misturo Jesus Gonçalves com Francisco de Assis muitas vezes, né? Mas com certeza eles não se incomodam com isso, né? Eles não se Não, incomodam com isso. Então, hoje, deixa eu só acertar aqui o negócio da luz, porque senão fica ruim. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida irmã Rosane Sodré para mais uma noite de estudos, né? E a Rosane vai conversar com a gente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, não é? Itens 7 e 8. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo da nossa palestra, eu vou ler uma passagenzinha desse livro, Monte Acima, está bem em acordo com a gente. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: questão de consciência. Guardemos a consciência tranquila, a prática do bem ser-nos a garantia da paz, e a paz em nós se nos fará fonte de permanente alegria. A criatura de consciência culpada é semelhante à pessoa que carrega uma carga superior às próprias forças, parecendo arrastar-se entre o cansaço e a irritação. Então, devemos manter a nossa consciência tranquila. Então, nesse momento, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, aos espíritos amigos que nos acompanham, rogando ao Senhor que nos proteja, que nos fortaleça, que potencialize, né, as nossas forças, que nos dê ombros fortes para que cada um de nós possa carregar sua cruz, que a gente, com muita alegria, busque sempre estudar esse evangelho, para que ele seja a nossa bússola, para que não nos desviemos mais do caminho do bem. E assim, Senhor, envolvido por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que abençoe a nossa irmã Rosane, a sua família, o seu trabalho, a sua disposição para continuar servindo ao Evangelho do Senhor, e que todos nós possamos aproveitar esse momento para apreciarmos as reflexões de nossa irmã e, com certeza, aprendermos com essas reflexões e colocarmos em prática em nossa caminhada. Atualmente rogamos ao Pai que proteja, abençoe, console, ampare todos esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, com certeza, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos conceda a permissão de iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Rosane, você sabe, tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos para fazer suas considerações. Que Deus continue a te abençoar. A palavra está com você, minha irmã. assim seja, né? É, Rose, é sempre assim muita satisfação mesmo a gente estar conversando aqui sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo trazido com as luzes da doutrina dos Espíritos. Porque o tema de hoje, que nós vamos conversar aqui um pouco, ele é um tema que nós sabemos que ele é vasto demais, né? Quando a gente trata de mediunidade, nós estamos falando do início da inteligência do homem, nós estamos falando do início em que os espíritos começaram a se entender, né, como inteligência. Então, há um manancial de informação sobre mediunidade, não só na nossa doutrina, mas também
como em todos os livros que a gente possa ler sobre religião, principalmente. Mas esse termo mediunidade nós vamos encontrar na codificação. A faculdade, né, que é a faculdade de se comunicar, não, essa faculdade ela é inerente do espírito. E isso, quando nós estamos trabalhando na seara do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu costumo fazer que a gente volte para contextualizar o momento em que Jesus nos trouxe esse capítulo 26, né? Que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus, depois que ele nos traz as bem-aventuranças, ele vai trazer o Sermão do Monte, ele vai nos trazer o que com as bem-aventuranças, o que nos espera no futuro, e ele vai nos trazer assim, depois o que em todo o Sermão do Monte. Depois disso, ele atua, isso numa sequência didática, né, que Mateus trouxe para a gente. Ele vai trazer toda a parte de curas, tudo aquilo que Jesus nos trouxe para nos mostrar o que somos. Todos os atos de Jesus foram para trazer o que somos. E o que somos? Nós somos espíritos imortais, isso a doutrina vai nos trazer com maior amplitude, porque é isso que ele traz, ele vai trazer para a gente, mas ele vai nos trazer que nós somos espíritos imortais, que nós somos deuses, que poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Sendo que a mediunidade, conforme a gente vai trazer agora aqui, ela é o quê? Um instrumento de que se serviu o nosso Pai, que é Deus, de comunicação entre o espírito e o espírito. Ou seja, comunicação entre espíritos. Uma hora esses espíritos estão encarnados e uma hora os espíritos estão desencarnados. Então, a mediunidade, conforme vem sendo tratada pela doutrina dos espíritos, ela passa por um viés científico através do Livro dos Médiuns, que é para dar um caminho. A verdade foi nos revelada com maior amplitude no Livro dos Espíritos. A verdade vai ser tratada ali de uma forma, como a gente chama, né? É um código, não é consolidado, ele é codificado, a verdade ali está codificada, a verdade, segundo Jesus, para os espíritos que estavam encarnados quando ele veio até aqui. Espíritos que estavam encarnados e estavam sobre a Terra. Porque a gente tem que começar a ampliar, né? Porque às vezes ampliar nossa mente, porque às vezes fala assim, tinham poucas pessoas na época de Jesus, poucas pessoas encarnadas. Mas a Terra, ela abriga, segundo Emmanuel, 24 bilhões de espíritos. 24 bilhões, ela encarna, desencarna, alguns melhoram, saem, mas vêm outros, alguns vão aprender em outras moradas e voltam, mas Jesus é responsável pela evolução de aproximadamente 24 bilhões
de espíritos à época em que Emmanuel deu essa informação para o nosso amigo Chico. Então, Jesus, na época em que ele estava trazendo para a gente a mensagem dele, ele trouxe essa mensagem como? Ele trouxe mais por gestos e atitudes do que por palavras. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que por palavras? Porque as palavras que Jesus inseriu, colocou, utilizou no seu evangelho na Boa Nova, foram palavras que os profetas já estavam trazendo há muito tempo. Há muito tempo, porque os profetas nada mais eram, dentro da concepção do Velho Testamento, de quê? De médiuns que se comunicavam com espíritos, de uma forma mais ostensiva, né? Porque essa faculdade que a gente estuda da mediunidade na doutrina dos espíritos, ela é uma faculdade inerente, a gente vai estudar, ela vai ampliar e vai dizer mediunidade, a capacidade de fazer a comunicação com espíritos, ela é de todo ser humano, é de toda a humanidade que está na Terra. Ou seja, até de todo, né, espíritos, porque é comunicação de espírito para espírito. Por isso é que, à medida que a gente vai caminhando lentamente nos estudos da mediunidade, a gente percebe o quê? Que ela é para o trato nosso para com todos. É o desenvolvimento da minha educação enquanto espírito. Porque na doutrina, quando a gente estuda, Kardec vai se ater à mediunidade ostensiva, aquela que é a mediunidade propriamente dita, a que nós vamos nos debruçar cientificamente. Mas quando nós vamos trazer para o campo do evangelho, ele vai extrair disso a moralidade cristã. Toda vez que nós estivermos tratando de um tema no evangelho, nós vamos deixar um pouco de lado a parte filosófica, a parte científica, para nos debruçarmos na parte moral, a parte moral cristã. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai traçar o objetivo dele. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo não é criar polêmicas, não é criar que a gente faça nenhuma distinção com os nossos irmãos que também estudam toda a Bíblia, estudam todo o Evangelho. Não. É que a gente passe a ter o maior contato com a parte moral do Cristo. Então, a gente voltando no capítulo 10 de Mateus, é o capítulo 10 de Mateus, que depois que Jesus faz todas as suas curas, ele começa a ver a situação daquela multidão, porque, meus irmãos, a gente costuma se falar assim, quando Jesus falou em amor, todo mundo, os povos se estremeceram, a gente começa a ficar copiando, às vezes, palavras dos outros. Mas quando a gente vai estudando, a gente percebe que o amor já estava no ar. O amor, até essa palavra, o amor, já existia. Por quê? Porque em Levítico já existia essa palavra, já existia isso.
Já existia o comando divino de amar. Só que Jesus foi o primeiro a exemplificar. O amor, ele é o germe divino. Nós somos frutos do amor. Então, não tem como a gente não conhecer o amor. Nós conhecemos o amor. Só que ele veio exemplificar. Porque naquela época, os hebreus, mais propriamente os judeus, eles estudavam, eles tinham escolas. Eram escolas que tinham alguns estudiosos que já falavam o verbo doce, só não exemplificavam. E essa questão da gente falar muito, a gente estudar muito, ter muito, sem a gente exemplificar, pode fazer com que a gente se desvie um pouco dessa parte da doutrina, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, quando nós estudamos mediunidade no Evangelho, Kardec vai dizer mediunidade gratuita, ou seja, ele vai adjetivar, para que a gente entenda. Aqui, quando ele vai escrever sobre a mediunidade, ele já escreveu, os espíritos já trouxeram para ele, e ele já colocou no mundo o livro dos espíritos, e já havia no mundo bastante prática mediúnica, muita prática mediúnica. Mas Kardec depois escreve o livro dos médiuns para quê? Para que pudesse aos espiritais que quisessem trabalhar com a mediunidade, segundo o Espiritismo, nesse primeiro momento do livro dos médiuns, trabalhar segundo o Espiritismo. Ele vai trazer para a gente o livro dos médiuns. Ali no livro dos médiuns, na parte primeira, se a gente se debruça com tudo que Kardec nos traz, cada vez que a gente lê com atenção, com carinho, com cuidado, a gente percebe que ele vai trazer as diversas experiências dele com os espíritos. E aí a gente percebe o que ali? Com espíritos encarnados e espíritos desencarnados. É um código de conduta. É um código de conduta para a humanidade nas relações entre espíritos. E como eu coloquei, como já falei, entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. É para que a gente comece a perceber o que fazer e aonde buscar. Ali, naquele momento em que ele traz para a gente o livro dos médiuns, era a mediunidade segundo o Espiritismo. Só que depois isso vai ter que evoluir. Os espíritos trazem gradativamente o conhecimento, à medida em que nós vamos trabalhando. Então, ele começa a perceber, os espíritos começam a perceber, e isso, meus irmãos, não tenham dúvida, há um planejamento do plano maior que está sob o comando de Jesus, por isso é que é gradativo, está sob o comando de Jesus, como e quando fazer. Como e quando. Não adianta a gente, hoje, ficarmos ansiosos para saber quando é que a Terra está
a Terra vai entrar na fase de regeneração. Quem não aproveitou agora não vai aproveitar. Gente, a nossa doutrina, a base da nossa doutrina, ela não nos oferece conteúdo para a gente se preocupar com isso. Ela nos oferece conteúdo para que cada um de nós, se utilize do melhor que ela tem para que a gente desenvolva em nós a nossa capacidade mediúnica. Seja essa capacidade ostensiva ou não. Porque é uma capacidade, é uma faculdade inerente do espírito, inerente de um ser humano. Então, nós temos e precisamos desenvolvê-la. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium, num grau qualquer. Então, é isso que o Livro dos Médiuns vai trazer para a gente, abrindo mais sobre o que seja mediunidade, o que seja médium, porque no Livro dos Espíritos, esse assunto não é ampliado. Kardec vai trazer no livro dos Médiuns. E logo depois, no terceiro livro da codificação, que é o Evangelho, Kardec vai trazer para a gente a mediunidade. E nesse capítulo 26, olha como é perfeita. Perfeita. Todo o ensinamento dos espíritos coordenando Kardec. Ele vai trazer para a gente todo o arcabouço do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns. Por isso que a gente não deve dar saltos, para que se faça um bom conhecimento, uma boa conexão com os espíritos. Há necessidade da gente fazer isso. É pontual. Nós não precisamos mais começar pelo que é o espiritismo. A gente pode começar pelo Livro dos Espíritos. E depois a gente vai para o Livro dos Médiuns. Porque muitos de nós, e eu estou dizendo muito de nós, porque eu era uma dessas, tá? Eu dizia que assim, o Livro dos Médiuns é para os médiuns. É para quem quer trabalhar na mediunidade, para quem quer trabalhar em mesa mediúnica. Isso é um erro crasso de quem não entendeu a mensagem dos espíritos. Essa mensagem ela foi dada gradativa. Mas é um erro crasso, mas que a gente, quando ouve agora, por exemplo, vocês já ouviram aqui. Quem não fez isso deve começar a fazer a partir de agora. Deve começar. Né? Porque é assim que a gente vai ter a nossa conexão com os nossos irmãos maiores, os nossos irmãos de um nível mediúnico, espiritual maior. Então, Kardec, no capítulo 26, depois de trazer para a gente o objetivo dessa obra do Evangelho, ou seja, que é a formação moral do homem que está na Terra, é a formação moral segundo a moral evangélica. Logo, quando nós nos atemos ao Evangelho, já é a mediunidade segundo exercer a mediunidade segundo Jesus. Já não é mais a mediunidade segundo o Espiritismo somente. Eu já exerço a mediunidade segundo o Espiritismo, meus irmãos, é a primeira asa do desenvolvimento do espírito. É a asa do conhecimento. É a asa da intelectualidade. Porque quando o Espírito de verdade fala para a gente, espíritas, amai-vos,
Eis aí o primeiro mandamento. Instruí-vos, segundo mandamento. O primeiro mandamento já é disso de nós desde que viemos na condição de espíritos. Porque já amai-vos, amai-vos, amar está na nossa essência, na essência divina. Então, amar, ele só repetiu. Agora, instruir, ele já não repete. Ele traz um plus para quem? Para nós. Porque no sermão dos 12, que é onde é Kardec, porque aí não tem a instrução dos espíritos, é no sermão dos 12 que Jesus vai, depois dos discípulos, de todos os discípulos, ou seja, todos aqueles que estavam ouvindo Jesus com grande interesse, todos, inclusive os apóstolos, todos ouvindo com interesse. Ele começa, e nesse contexto, ele começa a perceber o quê? Porque Jesus, ele não derroga a lei, porque no sermão que ele faz do monte, ele vai dizer, eu não vim para destruir a lei ou os profetas, mas para dar seguimento, dar continuidade. Eu vou dizer como é que se executa essas leis. Então, ele percebe, naquele momento, o grande desespero daquelas pessoas que estavam ali, que começam a entender, espíritos rudes ainda, que começam a entender. Então, ele fala naquele contexto para os apóstolos, aí ele já reúne aqueles que realmente estão seguindo, sabedor de todas as dificuldades daqueles espíritos, minha gente. Sabedor de todas as dificuldades dos espíritos que pululam a Terra. Ele conhece cada um de nós, porque ele é responsável pela evolução de cada um de nós. Ele é responsável. Desde quando nós estávamos lá na condição de germezinhos, que fomos colocados aqui, ele é responsável para nos entregar como espíritos puros. Então, quando nós estamos, depois de passarmos pelo livro dos médiuns, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, a proposta dos espíritos é que a gente já faça a reflexão e a avaliação de trabalhar a mediunidade segundo Jesus. Por isso é que ele, Kardec, nesse capítulo, ele não vai tratar muito sobre mediunidade, mas ele vai abrir um capítulo sobre mediunidade gratuita. Por quê? Porque mediunidade, todos nós temos. Mediunidade, todo médium, todos nós somos. Quando ele vai tratar aqui nesse capítulo dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A gente, muitas vezes, até assim, no direito, a gente fala assim, dar é de graça, dar não tem paga. Mas aqui, Jesus, Kardec vai retirar das palavras de Jesus o que realmente nós devemos nos conduzir, como nos conduzir depois que ficamos sabedores de que somos o quê? De que somos médiuns e que temos essa faculdade de comunicação com os espíritos. Então, quando Jesus reúne os 12, ele vai dizer, o Evangelho, Mateus vai dizer que Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar
toda doença e toda enfermidade. Ou seja, ele potencializa a mediunidade dos 12 apóstolos. Dos 12, ele vai potencializar aquilo que todos nós já temos. E no item 7, Kardec, ele vai começar assim: os médiuns atuais, né, ou seja, aqueles que têm, ele está falando para a gente, ou seja, aqueles que têm maior comunicação, maior sensibilidade com os espíritos, pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Ele vai dizer, pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Mas no contexto do sermão dos 12 discípulos, a partir deles estarem com Jesus, e Jesus vendo brilhar a luz que existia em cada um deles, aflora essa mediunidade, aflora a sensibilidade, meus irmãos. É a sensibilidade que começa a aflorar ali. E é isso que a gente tem que entender. Porque senão a gente só fica atrás e estudando fenômenos mediúnicos. Fenômenos mediúnicos estão em todos os lugares. Nós é que não temos capacidade ainda de sentir, de sensibilizar-se com eles. Mas eles estão em mim, estão em nós. E quando nós estamos aqui, a essa hora, falando, nos debruçando sobre o Evangelho, nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo o que esses 12 discípulos aqui estavam fazendo com Jesus. Eles estavam se sensibilizando para uma potência da alma, a potência do espírito encarnado. Por quê? Nós sabemos, com o espiritismo, o trabalho de mediunidade propriamente dita, o trabalho, né, vou dizer, o trabalho propriamente dito, estão diretor de mesa, o esclarecedor e os médiuns ostensivos, sendo todos eles médiuns. E a gente começa a perceber que essa codificação que é trazida para a gente é o que? Instrumento que nós temos de melhorar a nossa condição de espíritos. Quando nós nos debruçamos com o item 7, Kardec traz assim para a gente, que os apóstolos receberam de Deus um dom gratuito, ou seja, o de serem intérprete dos espíritos para instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles mesmos. O que isso nos traz? Que Kardec observou que depois da codificação, muitos médiuns aproveitaram do livro dos médiuns para vender aquilo que estava ali naquele livro, porque quando a gente estuda ali, a gente percebe o potencial que tem de enganar os nossos irmãos. Porque se eu sou dona desse conhecimento, eu começo a ter essa sensibilidade, meus irmãos. Sem o Evangelho de Jesus, eu posso tender para a conexão com os espíritos que ainda não são bons. Eu posso abrir essa minha sensibilidade para qualquer espírito. E ela abrirá, por quê?
na carta de João, ele vai falar para a gente, escutai a todos os espíritos, e que a gente retenha o que é de Deus. Mas como eu vou reter o que é de Deus se eu não sei o que é de Deus? O Deus trazido por Jesus. Como? Para isso a gente precisa cada vez mais estudar o que Kardec está nos trazendo, a base, e depois a gente se ater à base gradativamente, e depois a gente estudar a complementação. Que a complementação ela vai nos dar justamente isso, o complemento de tudo o que a gente vem estudando. E depois o trabalho no bem vai fazer com que nós sejamos médiuns em sua potencialidade, de acordo com o desenvolvimento de cada um de nós. De cada um. O que nós estamos fazendo aqui agora, gente, é mediunidade. Colocando a nossa mediunidade a trabalho do Cristo. Porque não tenham dúvidas de que tem vários espíritos aqui na minha casa, na casa de vocês, e em vários lugares que estão aqui em volta de cada um de nós, sorvendo isso que nós estamos, a nossa condição agora. E aí Kardec ele vai avançando para a gente, por isso que ele vai se ater sobre dom gratuito, ele vai falar, ele adjetiva como a mediunidade gratuita, que é para a gente saber o quê? Ela é um atributo do espírito. Logo, a mediunidade ela não deve ser utilizada para auferir bens materiais. De forma alguma. Não deve. A gente até entender isso, porque poder pode, mas ela não deve. Tudo que está escrito na nossa codificação está no campo da abstração, no campo do quê? Do dever ser, e não do ser, que nós ainda não temos. Por isso é que é interessante, é de bom grado que a gente tire todo dia um tempo para que a gente se debruce não só com os estudos, mas com a nossa conexão com o Evangelho de Jesus. Porque quando a gente faz essa conexão com o Evangelho de Jesus, quando a gente aceita assim, uma solicitação de como a Rose fez para mim. Rosane, você aceita estudar o capítulo 26, Mediunidade? Aí eu falei assim, sim, aceitei. Por que isso? Porque há muitos anos a Rose me fez esse mesmo convite. Ela pode não lembrar, mas ela me fez esse mesmo convite. E eu não aceitei. Eu não disse que eu não aceitei. Eu criei uma dificuldade tão grande para mim, porque eu acreditei que eu não seria capaz de entender o que seria mediunidade, porque eu não era médium. Ou seja, era um momento ignorante da minha vida. Mas que eu, estudando a doutrina, entendi muito bem. Hoje entendo muito bem. Ela fez o convite, eu disse não. Mas continuei a minha jornada, a minha caminhada, e passei a estudar. Passei a estudar, passei a estudar. E no segundo momento, quando ela me perguntou se eu queria, se eu me debruçava, se eu queria me debruçar sobre algum tema, eu fui dizendo sim, por quê? Cada tema oferecido foi para a melhoria do meu potencial, do meu. Para que eu pudesse estabelecer uma relação de carinho, de afeto, de amizade com cada uma das pessoas que eu estou vendo aqui, mas que eu pudesse também
estabelecer a minha relação de afeto, de carinho e de amizade com todas as pessoas da casa de Gerson Gonçalves, hoje da casa de Francisco, das casas que me convidam para fazer uma palestra. A primeira palestra que eu fiz presencial depois da pandemia foi no nosso querido, que eu pedi até a ele permissão para falar um pouco de Gerson Gonçalves, mas foi Bezerra de Menezes. Eu fui com todas as dificuldades da pandemia, mas fui porque comecei a entender. Portanto, estudar a doutrina dos espíritos é o comando do espírito de verdade para que a gente faça a nossa evolução. Eu não estou aqui, quando a gente estuda, quando a gente fala, para ter a pretensão de que eu vou fazer com que qualquer um de vocês estudem. Não. É para que no meu testemunho de luz, no meu testemunho de verdade, diga para vocês o quanto me debruçar nos estudos dos temas que foram abordados para mim fazem com que eu hoje seja uma Rosane, muito diferente do que a Rosane que lá atrás a Rose convidou para se debruçar sobre esse tema tão fascinante que é a mediunidade. E Kardec, ele vai seguindo para a gente falar assim, no item 8, ele fala assim, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam é a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe com pouca coisa se faz mister para eles que se afastam, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Para que eu saiba o que é um espírito que ele está falando, os bons espíritos, a gente tem que estudar, gente. A escala dos espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, porque a gente não conhece. Porque nós não estamos ainda nessa escala, nós não estamos ainda. Nós conseguimos ainda identificar os espíritos da ordem inferior que nós estamos. Por isso, a gente precisa estabelecer essa conexão. Mas como eu vou saber ter essa conexão se eu não sei? Os espíritos superiores, eles já estão numa classe onde eles conseguiram atingir a instrução que o Espírito de Verdade vem nos dizer e a moralidade, que é o quê? A moralidade vai estar lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as virtudes dos céus, minha gente. É isso, a moralidade são as virtudes que nós vamos indo e vindo, no indo e vindo infinito, segundo a nossa evolução, nós vamos adquirindo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai trazer no item do homem de bem algumas dessas virtudes que nós precisamos cultivar. E à medida que a gente vai se instruindo, a gente começa a perceber que cada um de nós, para desenvolver a mediunidade com Jesus, vai ter que se olhar para dentro de cada um e perceber qual é o objetivo central, o meu objetivo central nessa encarnação. É desenvolver pelo menos uma virtude.
uma virtude, desenvolver pelo menos uma. Porque se eu olhar para dentro de mim com essa condição de estabelecer contatos com os bons espíritos, eu vou descobrir qual é o meu objetivo central, o meu individual como espírito que sou. Não é o da Rose, não é o da Denise, nem da Ana Constantino, nem da Cá. É o meu. Cada um de vocês aí vão desenvolver e vão saber qual dessas virtudes esperam por mim, porque o prefácio do nosso evangelho, ele vai dizer as virtudes dos céus, que associados aos espíritos superiores, que são os espíritos que já conseguem ter essas virtudes, nós vamos aprender, nós vamos caminhar para estarmos praticando a mediunidade junto com Jesus. E essa mediunidade gratuita, meus irmãos, é isso. É saber que tudo isso que a gente aprende na doutrina, a gente não barganha em moeda, a gente não barganha em matéria. Em nenhuma condição material a gente pode, deve. Eu tenho frisado muito isso, porque poder eu posso, mas eu não devo estabelecer. Para isso, eu preciso saber o que seja virtudes, ver as virtudes. As virtudes estão aqui no Evangelho. É como se fosse sempre a gente, como nós estamos muito no plano ainda muito, né, material, concreto, uma formulazinha. E a gente descobrir, cada um de nós, qual a virtude que eu quero, que é nessa encarnação para eu desenvolver. Essas virtudes que já estão consolidadas nos nossos irmãos, que são espíritos superiores e que trabalham com Jesus, com os espíritos puros, são essas as virtudes que nós devemos desenvolver, e o instrumento que nós temos é o conhecimento da mediunidade. E cada vez, tudo que a gente aprender, se utilizando do manancial, que é a doutrina dos espíritos, seja a codificação, seja a ciência que veio depois, seja a complementação que vem pelos médiuns, meus irmãos, nós não podemos transformar esse conhecimento em nada que seja material para que a gente possa oferecer. Nada. É isso que a gente se debruça nos entendimentos do Consolador. Por isso é que, nesse momentinho que a gente está conversando um pouco sobre isso, sobre essa mediunidade, a mediunidade que não pode ser, né, cobrada, ela tem que ser dada, oferecida, é justamente a virtude que a gente vai desenvolver. Quando comecei a debruçar, eu queria tanta coisa, né? Eu queria desenvolver todas as virtudes. Aí depois eu comecei a ver, falei assim, não, Rosane, você está aqui para desenvolver uma. Veja qual é a sua. Essa irmã que vos fala, ela percebeu que é a mansuetude. E é com a mansuetude que eu trabalho
o tempo inteiro essa ligação, essa sensibilidade que eu estou começando a adquirir num trabalho maior, mediúnico, com a utilização da mediunidade propriamente dita. Não tenho mediunidade ostensiva, mas cada um de nós tem a mediunidade sensitiva e só vai desenvolver essa mediunidade sensitiva com o Mestre Jesus. E eu vou finalizar para vocês dizendo o que me impressionou muito no livro Primícias do Reino. É um livro de Amélia Rodrigues, o espírito é Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco. Quando Pedro se anima demais, quando Jesus começa a fazer todas as curas, mas ele vê o mestre com uma lágrima, e ele fala: mestre, mas o senhor devia estar alegre, está dando tudo certo. E aí ele explica com o carinho dele para Pedro, fala assim: Pedro, você não entendeu e nem eles ainda entenderam. Mas eu vou mandar o Consolador, que vai novamente falar em meu nome e vai trazer muito mais, porque ele vai tirar o véu de tudo isso, porque vocês já poderão compreender. Aí Pedro, novamente sorridente, fala para ele: então eles vão entender tudo. Aí Jesus, mais uma vez, olha para ele e fala assim: ainda não. Mas o Consolador ficará com eles até o final dos tempos, até o final da era. O Consolador ficará conosco até nós nos tornarmos espíritos puros. Portanto, meus irmãos, nós, espíritas, que nos debruçamos no Evangelho de Jesus, só temos que orar pelo amor, pela paz, e que todos os nossos irmãos em humanidade possam, nesse momento em que a Terra está passando, possam fazer brilhar a luz de cada um deles, porque o Consolador está com cada um desses irmãos que trafegam no planeta Terra, nesse orbe tão querido. Paz e bem para todos nós. Paz e bem para todos na nossa terra querida. Muito obrigada pela atenção de vocês. E que nós tenhamos uma ótima noite, uma ótima reflexão. Muito obrigado, minha irmã, pelas suas palavras, pelas suas orientações. Realmente você abordou questões muito importantes mesmo, que nós temos que refletir, né? Então, que a gente aproveite esses momentos, as lições que Rosane nos trouxe, porque ela falou de coisas muito importantes aí e que, às vezes, a gente deixa passar, né? A gente deixa passar. Então, que a gente aproveite, observe bem, reflita bem, porque a todo momento nós estamos aprendendo. E o bom é dessas conversas, né? Desses estudos que fazemos, é que a oportunidade que temos de aprender uns com os outros. Então, obrigado, minha irmã. Você trouxe reflexões muito importantes, pontos que eu mesmo aqui ainda não tinha me debruçado e que a gente precisa realmente avaliar, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. E muito obrigado mais uma vez. Então, já que estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer essa noite de estudos. E a nossa amiga nos trouxe de uma forma emocionada e nos sensibilizou com as passagens que ela nos trouxe do Evangelho, das obras da codificação e tantas
tantas lições aí que precisamos nos debruçar, estudar, nos esforçar, e que só temos a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na doutrina espírita. Somos espíritas e estamos aqui em desenvolvimento, nos aprimorando, nos aperfeiçoando com essas luzes que o Evangelho nos traz, essas luzes que a codificação, esse Consolador prometido, que estará conosco até chegarmos à nossa perfeição. Que Jesus abençoe nossa amiga. Muito bom, uma conversa muito proveitosa para todos nós, e que ela seja muito abençoada e que ela consiga essa sua meta da mansuetude, que nós possamos também buscar dentro de nós qual é o nosso propósito, qual é a nossa virtude que precisamos desenvolver. Então, só temos a agradecer à Casa de Francisco por mais essa noite de reflexões e de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa noite de estudos, agradecendo sempre a Deus a oportunidade de nos reunirmos todos aqui, né? E dizer a vocês que amanhã estaremos aqui para os nossos estudos às 16 horas, do livro Obsessão e Desobsessão, Qualidade da Prática Mediúnica, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Rosane, mais uma vez, muito obrigado, tá, minha irmã? Beijo Boa grande, noite. querida. Obrigada, Rosane. Obrigada, querida. Muito bom. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fiquem em paz, Boa que o Senhor nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta, todo mundo junto. Tchau. Tchau, tchau. Vou desligar aqui para todos. Gratidão, Rosane. Palestra ótima. Foi muito boa mesmo.